Irmãos, hoje, quarta-feira santa, o Evangelho nos propõe a passagem da traição de Judas. Ontem nós vimos também o Evangelho da traição de Judas, mas da perspectiva do evangelista João, que também narra, a negação, as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Então, as 2 traições, a de Judas e a de Pedro. E hoje, o evangelista Mateus narra da sua perspectiva. Sob o olhar do evangelista Mateus, nós temos esta passagem da traição de Judas. O evangelho de hoje está no capítulo 26, versículos 14 a 25, onde eles estão ceando com Jesus, estão comendo com Jesus na última ceia. E então Jesus diz a eles: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Então os apóstolos ficam muito entristecidos com essa fala de Jesus e começam a perguntar, Senhor, será que sou eu? Não que algo os acusasse, mas eles sabiam das suas fraquezas. E diante dessas indagações, Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Diante dessa fala de Jesus, era como se Jesus estivesse alertando o traidor. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está aqui tentando acender a fagulha, Se há uma fagulha no coração de Judas, que essa fagulha vire uma chama de arrependimento e ele volte atrás diante dessa traição e ele se arrependa. Isso aqui é uma atitude de amor de Jesus. Jesus acabou de lavar os pés de Judas. Jesus escolheu Judas, escolheu para estar com ele, para conviver com ele. Judas viu os milagres. Jesus molhou o pão no molho e deu para Judas, uma atitude de amor, de doação de Jesus para com Judas. Jesus amou Judas e aqui está chamando Judas, está alertando ele de uma forma delicada, sem apontar o dedo, sem dizer: sim, Judas, você que vai me trair. Tanto que ele responde, quando Judas pergunta: mestre, serei eu? Judas já trata Jesus como mestre, enquanto todos chamam Jesus de Senhor, uma dignidade superior. Judas já se refere a Jesus, já se dirige a Jesus como mestre. Mestre, serei eu? E Jesus respondeu: tu o dizes. Jesus, que ama Judas, que quer o seu arrependimento, que está dando mais uma chance, a última chance a Judas para ele se arrepender, mas Judas toma a firme decisão. Judas, por culpa dele, não por falta de amor de Deus, mas por culpa dele e somente culpa dele, ele se condena. Infelizmente, é muito grande, a possibilidade de Judas ter ido para o inferno, mesmo sendo um dos 12 escolhidos por Jesus. O padre Paulo Ricardo diz que a Sagrada Escritura trata Judas como filho da perdição. Judas condenado, filho da perdição, filho do diabo, condenado ao inferno. Então, diante do amor de Deus, não que Deus tenha usado Judas e predestinado ele a traí-lo para que as escrituras se cumprissem. Não, Judas fez de livre e espontânea vontade, no seu livre arbítrio, mesmo diante do amor, mesmo conhecendo Jesus, mesmo estando com ele, mesmo vendo os milagres, mesmo aprendendo com Jesus, mesmo sendo advertido e aconselhado, Jesus está dizendo amorosamente para ele: ai daquele que trair o Filho do Homem. E isso não entra no coração de Judas. Ele não deixa que a chama, que o fogo do arrependimento tome o seu coração. Assim como tomou o de Pedro, que chorou depois de ter traído Jesus amargamente e se arrependeu. E Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro.
Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, nós somos chamados a reconhecer que se nós formos condenados é por nossa e somente nossa culpa. Jesus nos dá todo o necessário para a nossa salvação. Jesus nos alerta, Ele nos ensina, Ele nos dá as sagradas escrituras para que nós possamos lê-la, Ele nos dá a igreja para que possa iluminar o entendimento dessas sagradas escrituras, para que a gente não fique interpretando de qualquer forma o magistério, a doutrina da igreja. Nos dá os sacramentos para que nós possamos fazer este encontro com Jesus na Eucaristia, para que nós possamos ser perdoados de nossos pecados quando nós estamos arrependidos, procuramos o sacerdote fazendo um bom exame de consciência antes da confissão, então confessamos os nossos pecados para retomar a nossa amizade com Jesus, que nós ofendemos, que nós traímos com os nossos pecados. Jesus nos dá todas essas ferramentas, toda a nossa salvação se nós nos salvarmos, é por pura graça de Jesus. Mas se nós formos condenados, é por pura culpa nossa. Jesus derrama a sua misericórdia sobre nós, mas nós temos a opção, o livre-arbítrio de reconhecer esta misericórdia e voltarmos o nosso coração e o nosso olhar para Jesus, arrependidos de nossos pecados, e mudarmos de vida e nos colocarmos no seu segmento, para não voltarmos a pecar, a testemunharmos com a nossa vida, a nossa fé. Ou nós podemos fazer como Judas, não acolher Jesus no nosso coração, não reconhecer a sua divindade, o Mestre que já não é mais Senhor, e abandonar, estas ferramentas, trair Jesus com os nossos pecados, nos condenarmos por nossa culpa, somente nossa culpa. Então, irmãos, sejamos como Pedro, ao pecarmos, quando negamos Jesus, quando trairmos Jesus por conta da nossa miséria, por sermos pecadores, façamos o firme propósito de não mais pecar. E retomemos, diante de uma santa e frutuosa confissão, a amizade com Jesus, que está prestes a derramar o seu preciosíssimo sangue para nos salvar, para abrir a porta do reino de Deus para nós. Amém.